Olá, estou aqui de volta. Uma boa semana para o meu amigo o Felipe Moura Brasil, para o meu querido amigo o historiador Marco Antônio Villa e para você que nos acompanha aqui nos inscritos do canal José Neumann em mais uma da série Neumann em Entrevista. O Felipe já sabe que ele já participou, né, junto com mais 7, né? Agora o Villa é estreante aqui. Mas o Villa o Vila passa o dia todinho gravando lives, então ele está por dentro. Então, vamos fazer aqui por ordem alfabética e eu começo a perguntar ao Felipe Moura Brasil, que apresenta o Papo Antagonista de segunda a sexta, às 6 horas da tarde, sucesso total. E em seguida, para o Marco Antônio Villa, que tem um canal disputadíssimo, é o canal mais em alta do comentário político no YouTube. Então, a primeira pergunta, eu queria me referir a esse livro aqui, Sei de Lula, porque porque eu tenho um capítulo aqui que trata especificamente do Estado policial, do uso da polícia política como polícia de governo e não como polícia de Estado. E isso foi inaugurado pelo Getúlio Vargas no Estado Novo, antes que o governo me corrija, mas e depois foi retomado pelo ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, do primeiro governo Lula. Agora, o Bolsonaro tem usado e abusado desse expediente, e eu escolhi esses dois pela lucidez deles e também pelo fato de serem vítimas desse Estado policial. Então, a primeira pergunta que vai para os dois, a começar do Felipe, é claro que, no caso do Felipe, ele não tem idade para ter sido vítima do Estado policial do Lula, mas, com certeza, foi vítima da sanha dos lulistas, que na época ainda não eram bolsonaristas. Então, nos conta aqui para todos nós, dos inscritos do canal José Neumann e Pinto, o seu, do antagonista e do Villa, onde você estava e como você acompanhou o uso da polícia do Estado como polícia política, repetindo Vargas no governo Lula com o Márcio Tomás Bastos, ministro da Justiça. Bom, em primeiro lugar, um prazer enorme falar com duas lendas aí dos comentários, José Neumann e Marco Antônio Villa. Há tanto tempo que eu não converso com o Villa, é um prazer novamente falar com ele, ver que ele manteve, como sempre, a sua independência, às vezes se turbina no debate público, divergências pontuais ou divergências de estilo, mas a gente tem uma convergência enorme na indignação moral, na revolta moral contra as imoralidades, o cinismo, as ilicitudes, a roubalheira. Nós mostramos isso durante o governo do PT e estamos mostrando agora durante o governo de Jair Bolsonaro. Eu, obviamente, não fui alvo da polícia petista, para dizer assim, já que você colocou a questão da instrumentalização política, fui alvo, obviamente, de toda a patrulha que o petismo fazia na internet, na justiça, inclusive. A gente enfrentou todo esse pessoal. Aliás, nessa semana mesmo veio um ali que eu estava falando sobre financiamento de imprensa amiga, governista, esse tema que tem sido tão caro para nós, o Villa tem falado disso também, e aí sempre vem algum para dizer assim, cadê uma matéria sua sobre isso que acontecia no governo do PT também? Eu fui lá e mostrei a matéria. Porque a gente fazia a mesma coisa, né? E é óbvio que tinha de recusar qualquer tentativa de cooptação durante o governo Bolsonaro, porque assim sempre, fala a respeito de um governo, fala a respeito do outro também. Lamentavelmente, Jair Bolsonaro manteve aí essas práticas ruins do petismo, tanto no financiamento da imprensa amiga, quanto também na instrumentalização política desses órgãos. E o Bolsonaro disse outro dia, para a gente pegar aqui um gancho bom, que daria uma voadora em quem praticasse corrupção, né? Isso ali, horas antes, na mesma semana do Chico Rodrigues, senador e então vice-líder do governo, você pega com R$33.100 na cueca. E eu comentei que o Bolsonaro, na verdade, ele dá voadora na Lava Jato, ele dá voadora na Procuradoria-Geral da República ao nomear o Augusto Aras, que já era um inimigo da Lava Jato, e ele sabia disso, mas tinha avançado na superintendência da PF no Rio o caso do Flávio Bolsonaro, e ele queria alguém, né, disposto a minar
investigações, ele dá uma voadora no Supremo Tribunal Federal, na verdade, com a indicação do Cássio Marques, que é chamado pelo Ciro Nogueira, que já fazia lobby pela indicação dele desde 2019, de nosso Cássio, dá voadora no pacote anticrime, sancionando aqueles 3 itens, juiz de garantias, restrições à prisão preventiva, que não era só esse item 316 que resultou na soltura do traficante André do Rep. São várias outras restrições ali que a gente analisou na época. O Sérgio Moro recomendou o veto, 2 subprocuradoras-gerais da República recomendaram o veto também, e deu no que deu, evidentemente. Também a restrição à delação premiada. Então, a interferência na Polícia Federal foi um episódio bastante ilustrativo disso. Claro que ele posa de vítima, o Sérgio Moro apareceu aí em empate técnico numa projeção de segundo turno para 2022, sem nem fazer campanha, e agora ele já está acusando o Sérgio Moro de denunciação caluniosa. Então, quanto mais medo ele tem da concorrência do Sérgio Moro, mais ele pesa nessa questão. Então, o Bolsonaro está instrumentalizando tudo aquilo que pode. Agora eles querem, obviamente, ter o controle do Ministério Público do Rio de Janeiro, porque é onde avançou a investigação a respeito do peculato, de esquema de desvio de dinheiro público operado pelo Fabrício Queiroz, que está em prisão domiciliar com a sua esposa Márcia Aguiar. Isso eles não conseguiram, evitar as investigações, então estão lá próximos do ex-vice do Wilson Witzel, o Cláudio Castro, que assumiu o governo e que vai nomear em dezembro agora o Procurador-Geral de Justiça. E, enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal nem sequer pautou a análise do foro privilegiado retroativo que o Flávio Bolsonaro ganhou. Então, eles estão aí tentando fazer todas essas articulações pela blindagem. E a gente fica vigilante a respeito de investigações. Tentaram, por exemplo, trocar a delegada Denise Ribeiro, que está no comando do inquérito dos atos considerados antidemocráticos, que pega boa parte dessa militância virtual, dentro da qual, evidentemente, há vários integrantes cuja remuneração e cargo eu mesmo apontei na minha reportagem na Cruzoé. Só que a Denise Ribeiro se rebelou, houve uma tensão na alta cúpula, e eles ficaram com medo de trocar de uma maneira tão ostensiva assim a delegada de um inquérito que atingia os aliados bolsonaristas. E aí, com o inquérito aberto sobre a interferência na PF, aberto pelo Augusto Aras, mas dando margem para que o Moro seja enquadrado, e todo mundo acha que o Bolsonaro não vai ser denunciado, eles ficaram ali muito preocupados de isso pegar muito mal, para além de toda a repercussão negativa que a própria troca do Maurício Valeixo, então diretor-geral da PF, teve. Então, a gente tem que manter essa vigilância. Não é que o petismo não tentou isso. Vocês são prova e testemunharam, o Neumann está trazendo isso à tona. Eles sempre tentaram fazer esse tipo de coisa, mas quando uma parcela grande da sociedade também está hipnotizada com um líder populista, se perde um pouco o senso das coisas. Então, há uma naturalização de certos procedimentos que são repudiáveis. E a gente, só para concluir, porque claro que o Vila tem ali os aspectos históricos para falar a respeito do governo do PT, a gente não pode se deixar hipnotizar por palavras, discursos, retórica, quando as práticas são completamente contrárias, opostas, né? São muito parecidas com aquilo que o petismo tentou fazer e o Bolsonaro, em vários aspectos, está conseguindo. Então, é muito preocupante. Obviamente, eu conheço, dentro do mercado da comunicação, outras pessoas que foram obrigadas a ir depor na Polícia Federal, sendo jornalistas, né? Aconteceu com o Mário Sabino, do próprio antagonista, numa ocasião, e essa intimidação ainda acontece também por vias judiciárias, né? Como a gente viu nessas censuras, aí, a reportagem da Cruzoé. Então, é difícil ser jornalista contestador no Brasil, com tanta gente usando desses recursos de malandragem aí para se blindar contra investigações. Professor Marco Antônio Villa, eu estou homenageando aqui o professor Marco Antônio Villa com uma cena do meu cotidiano. Aqui atrás, está o Marc Bloch, o grande historiador, que é o ídolo da Isabel, que é historiadora, escreve a tese dela, que ela vai defender dia 3 de novembro na USP, sob a inspiração da imagem do Marc Bloch. Agora, em relação à Polícia Federal, que eu queria voltar ao assunto, professor Villa, eu sempre constatei, desde que eu lancei esse livro, em 2011, que a Polícia Federal tem vários
o Márcio Tomás Bastos dizia que a Polícia Federal é uma polícia republicana. Não é verdade, nunca foi e continua não sendo. A Polícia Federal ela funciona, às vezes, como republicana, porque ela é dividida em grupos. Quando o Márcio Tomás Bastos assumiu, o Paulo Lacerda, que era o diretor da polícia, é o grupo do PT. Lá ele já encontrou um grupo fundado pelo Marcelo Itagiba, do PSDB. Tem também o grupo das viúvas do Tuma, que tem encolhido o Romeu Tuma, mas que tem agora, de certa forma, aderido a um grande grupo dominante bolsonarista. Que histórias o senhor tem a contar, professor, a respeito da perseguição da polícia? Porque o senhor conhece bem a história, sabe da DIESP, né, de PESP, o Departamento de Polícia do Vargas, que fez uma federalização dos DOPs estaduais, né? Então, na prática desse departamento do Vargas, do governo Lula, tendo como grande inspirador um advogado, um criminalista, que se dizia jurista, Márcio Tomás Bastos. Por favor, professor. Bem, primeiro agradecer o convite, Neumann, eu sempre te acompanho há tanto tempo, há tantos anos, e sempre combativo, defendendo, como nós, acho que partimos do pressuposto, os valores republicanos, da ética, da moral, e não estamos para agradar governo, estamos aí para defender princípios, isso que eles não entendem. E também é um prazer participar com o Felipe, nós trabalhamos juntos um bom tempo, né, na Jovem Pan, então realmente eu acompanho também o trabalho no Antagonista, diariamente eu acesso diversas vezes durante o dia e faz também um belíssimo trabalho. Eu tive problemas com o PT, acho que no dia 3 de janeiro de 2003, portanto, 3 dias depois de assumir o governo, eu já tinha escrito um artigo na Folha de São Paulo, na época eu escrevia assim, com bastante constância na página 3, Tendências e Debates, já criticando o governo, porque era a eleição do Senado, né, que estava apontando que seria em fevereiro, e o Lula estava apoiando o Sarney, que era uma renovação, o Sarney na presidência do Senado. E aí, a partir dali, eu já fui fazendo sucessivos artigos críticos ao governo do PT. Nessa época, eu trabalhava na Universidade Federal de São Carlos, que é a última universidade pública que eu trabalhei, e evidentemente é uma universidade que tinha à época uma forte presença do PT, o reitor era do PT, o prefeito da cidade era do PT, e os meus colegas com quem eu me relacionava com todos eles, mas quase todos, se não todos, eram do PT, então, excetuando eu. Então eu brinco, mesmo assim eu fui eleito 2 vezes chefe do departamento. Eu até brincava que nós éramos cerca de, em certo momento, 25, era 24-1, mas tudo bem, era vida, nas questões acadêmicas nós concordávamos e tínhamos divergências sérias políticas. Mas era meio desagradável você fazer o seu trabalho correto e receber avisos através de terceiros, ou nós vamos te pegar, nós vamos te pegar. Eu não tinha falcatrua nenhuma na universidade, não só eu exercia corretamente a chefia do departamento, como também os trabalhos de pesquisa, de aula, eu não tinha problema nenhum, então eu dava risada com essa pressão interna. Agora, externa, começou a vir uma pressão grande e foi aumentando, especialmente quando nos últimos 10 anos que eu participo do Jornal da Cultura, aí a pressão foi aumentando cada vez mais porque começaram a vir uma série de processos, né? Inclusive do Lula, do PT, do Rui Falcão, foi uma sucessão. Do Lula ele fez questão na Barra Funda aqui de ir, ele não ia nos outros, mas fez questão de ir no meu. Ele queria me colocar 5 anos na cadeia, 60 meses, e ainda eu tinha de pagar uma indenização fabulosa, que eu nem sei de onde. E aí foi uma sucessão de pressões que o PT fez, explícitas, processos e coisas do tipo, né? Aí, quando mais recentemente veio agora o governo Bolsonaro, o método é o mesmo, Os blogs sujos do PT foram substituídos pelos blogs sujos do bolsonarismo, só que mais modernos, porque agora tem as redes sociais, né, que não tinham naquele momento, né, na década passada, e aí financiamento pesado para todos esses, de uma hora para outra, o sujeito mora numa mansão em Brasília, blogueiro com isso, outro daquilo, e dinheiro que vem através de empresários, né? Essa é uma contribuição do bolsonarismo que inova algumas questões do PT para coagir a imprensa, rasgar a Constituição, e eles fazem essa pressão muito grande. Mais recentemente, nesse ano, no ano passado teve também vários processos. Nesse ano teve um organizado por um deputado do Rio de Janeiro, porque a mulher fez um pente fino na internet, viu? E a partir dali teve 22 processos sobre a mesma questão, né?
Claro, era o meio de tentar me coagir, dos quais 10 já foram resolvidos, faltam 12 ainda, né, serem só sobre uma questão. Agora apareceram mais recentemente. E mesmo também tinha processo também do Bolsonaro, então eram vários. Então é uma forma de tentar, o assédio judicial, como foi bem expresso por uma juíza, até numa sentença, né, de tentar calar a boca. É algo, como você já bem destacou, né, mano, que vem lá da ditadura. E se a gente puxar, na verdade, vem desde o final do Segundo Reinado. Né? Já tem ataques à imprensa, na República Velha eles empastelavam jornais, matavam jornalistas. Aí vem 1930 e toda a repressão contra os jornalistas. Aí vem o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Aí o governo toma jornais aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, durante 5 anos, sob controle do governo, e no Rio, o jornal Amanhã, né, e outros jornais que foram tomados pela ditadura do Estado Novo. E assim foi. Então, nós temos sempre isso, durante o período populista. O Correio da Manhã na ditadura militar. Sim, que teve um papel importantíssimo, né? Um jornal corajoso, desde os primeiros editoriais lá em abril de 64, né? Editoriais famosos, tal. Primeiro contra a bagunça do governo Jango, né? Lembrar o editorial do dia 30, chamava-se Basta, do dia 31 de março, era Fora, o título era Fora. Foi escrito até pelo Carlos Heitor Coni e Edmundo Muniz, diz que os dois é que escreveram o editorial. Mas logo no comecinho de abril, já vendo que não era bem o que se esperava, que já tem artigos críticos ao governo Castelo. O Castelo nem tinha assumido, ia assumir na semana posterior, mas o Correio da Manhã defendia princípios. É isso que os donos do poder não entendem, né? Nós, eu acho que defendemos princípios, nem depende de qual governo seja. Então vem essa pressão, essa coação, essa violência, e agora, claro, com as redes sociais, que é um fenômeno mais recente dessa década, né? Aí é uma coisa assim inacreditável, os xingamentos. Quantas vezes não é ameaçado de morte? Você precisa ir lá no DEIC, na ZACNARC, né? Fazer o boletim, buscar a delegacia de crimes eletrônicos, né? Isso já ocorreu também comigo, é uma coisa desagradável. Mas isso não tira eu não dou nunca um passo atrás, você sabe? Sem ser maluco, eu dou um passo à frente, porque eu fico mais estimulado de continuar fazendo com seriedade. Não tem panfletarismo, tem seriedade, tem divergência, claro, de interpretação do mundo, faz parte da democracia, e vamos continuar tocando a vida. É isso aí, Neumann. Deixa eu fazer um complemento, Neumann, rapidinho, porque, assim como o Vila, é a mesma coisa. Eu expus militância virtual também, né, petista, além dos próprios militantes aí nas ruas, muitas vezes também tentando intimidar jornalistas, e eu era processado por eles. Né? Tinha um que não queria que eu falasse que ele era irmão do irmão dele, para vocês verem a que nível chega, porque o irmão estava envolvido num escândalo lá e o juiz, obviamente, negou. Eu acabei ganhando, por unanimidade, na segunda instância, inclusive, um daqueles que recebia verba de publicidade federal na internet e posava também em outros veículos de imparcial, tendo uma proximidade muito grande com o petismo. Então, é a mesma coisa, expunha a militância virtual financiada pelo governo e era assediado judicialmente por eles. Agora, é a mesma coisa, expõe a militância bolsonarista que recebe lá dinheiro como assessor em gabinete, etc., ou que tem outros caminhos para receber o dinheiro e também processam e tal. Isso aí é o tempo todo. Também recebo as ameaças de morte. Foram 2 aqui recentemente nas redes sociais. Né? Eu e Vila, nós temos inclusive o mesmo advogado e ele trata lá dessas providências. É a mesma atitude, só que, obviamente, com o desenvolvimento, Vila colocou muito bem, da internet, isso vai ganhando mais braço, isso vai ganhando mais tentáculos, mais maneiras de você fazer. E eles têm, muitas vezes, contas fakes, né? Inclusive, o próprio Facebook usou a minha reportagem e aí viu que havia mais contas fakes ainda, né? De pessoas que estavam lá lotadas em gabinetes bolsonaristas. Então, isso acontece, evidentemente, o tempo todo e muita gente fica embriagada, hipnotizada com retóricas ideológicas, mas não vê as práticas. Agora, eu não resisto de fazer uma pergunta que me toca, que é o seguinte. Todo dia eu leio, sei lá, 10, 20 comentários de bolsonaristas dizendo: onde você estava quando o Lula fez isso, quando o PT roubou isso?
Eu aposto com esses dois aí também. Na lista negra do PT era onde você estava, Felipe Moura Brasil? Onde você estava quando o Lula roubava a Petrobras e quase quebrava? E o professor Vila, onde estava? Estava respondendo a processo do PT. E isso, não, é curioso, porque eu não sei aonde eles estavam. Aí sim, eu não sei onde Essa é a minha estavam. resposta sempre. Porque é o seguinte, nós estávamos no mesmo lugar. É que a história, nós seguimos o mesmo caminho. Vai mudando o cenário, mas os princípios são os mesmos. Então, fala assim, onde você está? Eu fico vendo, vamos lembrar as aproximações do Bolsonaro com o chavismo, né? Não custa relembrar. A questão das alianças políticas no Rio de Janeiro, em certas eleições municipais, aonde estava o seu filho na composição das alianças, que ação efetiva ele teve durante o longo período do PT, né? 2 mandatos do Lula, um e meio da Dilma. Né? Vamos lembrar nos anos de 2015 e 2016, quando a coisa se radicaliza nas manifestações pelo impeachment, no Brasil inteiro, em São Paulo, na Avenida Paulista, onde estava o Bolsonaro como elemento atuante? Ele não estava. Essa que é a realidade. E os bolsonaristas, a maior parte deles, idem. Agora, eles, no fim, eles não são tantos como nós imaginamos. Né? De um lado, o Felipe destacou a questão dos robôs. Né? Muitas vezes eles dão a impressão que tem um tamanho muito maior do que, na realidade, eles têm. Né? Nós vamos ver, inclusive, agora na eleição municipal, agora em novembro, onde o Bolsonaro tem os bolsonaristas e alguns ele não quer dar apoio, com receio de a derrota colar também nele. Isso é uma mera estratégia que ele faz. Ele acha que ele é o Maquiavel de Rio das Pedras. Né? Ele acha que ele é esperto, que ninguém consegue entender o seu jogo. Então, a questão que nós estamos vivendo agora é isso. Agora, eles são, nesse sentido, tem algumas características, queria só falar uma última coisa, que é a participação do empresariado. O que aconteceu com Raquel Sherazade no SBT é algo que tem de ser lembrado e repudiado, evidentemente. Um anunciante, supostamente o maior anunciante do jornal, do canal, perdão, diz que não quer uma jornalista. E o concessionário, que não é dono, ninguém é dono de rádio nem de TV, é concessionário, é uma concessão pública. O concessionário não só atende o pedido, como dispensa os trabalhos da jornalista quase que 40 dias antes de terminar o contrato. Quer dizer, é um negócio assim inacreditável, né? Inacreditável. E isso deve estar ocorrendo, claro, no Brasil inteiro, né? Porque a gente consegue falar com certa liberdade, apesar que temos a internet que possibilita isso, nos grandes centros urbanos. Uma vez eu estava no interior de São Paulo, só para relembrar um fato, e num evento grande, e ele me falou o seguinte, o jornalista lá de uma cidade, não vou falar qual, porque aí o pessoal vai saber. Ele levantou a mão e falou o seguinte, olha, fazer oposição em São Paulo, não, ele disse, não é que eu digo que é fácil o que você está fazendo, ele falou para mim, mas você faz oposição. O duro é fazer oposição aqui no interior, que quando eu vou no supermercado, eu encontro o prefeito. Quando eu vou na missa, encontro o prefeito. Quando eu vou pegar meu filho na escola, quando eu circulo pela cidade, quer dizer, o poder está ali te coagindo diretamente. Então, essa é a luta que a gente tem no Brasil, não é de hoje, né, pela liberdade de opinião, de manifestação, e sabendo que isso tem um preço. Mas saber que amanhã vai ser outro dia. Né? Amanhã vai ser outro dia. Os poderosos de hoje não serão os poderosos de amanhã. E eu não vejo a hora que chegou amanhã. Você vai ver. Olha, eu quero só dizer o senhor o seguinte, que a questão dos empresariados já havia no Estado policialesco do Lula. O Estado policialesco do Lula já protegia empresários ligados ao Lula e ao Márcio, claro, perseguia os seus adversários. A Raquel Sherazade, eu sou solidário com ela, agradeço ao professor por ter citado isso. Eu trabalhei com ela no SBT e eu fui demitido do SBT porque o Lula queria me tirar do noticiário. Na época era a reeleição da Dilma, e ele, para isso, mandou a Dilma comprar o banco do Silvio Santos, que tinha quebrado, e o preço foi a cabeça dos 3 comentaristas, o Carlos Chagas, a Denise Campos de Toledo e eu. Mas, ainda na questão do Estado policial, nós temos hoje um processo que é fundamental, que é histórico a respeito da polícia, de Estado polícia do governo,
do uso policialesco da polícia, porque é a questão da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, que não precisa de prova, ela se evidenciou pela demissão, pela nomeação e mais. Só completando a informação que o Felipe deu, que eu falei, a defesa disso é a Constituição, que a Constituição vai obrigar o novo governador do Rio, o Cláudio Castro, a nomear alguém indicado pela lista tríplice. Então, os jornais já descobriram que um dos indicados pela lista tríplice é terrivelmente bolsonarista. Ou seja, as chances do Flávio Bolsonaro ser tirado do inquérito do Ministério Público são muito grandes, viu, Felipe? Não são poucas, não. Mas, Neumann, tem provas, né? Quem diz que não tem prova, esse pessoal desinformante profissional que conseguiu lucrar com o bolsonarismo, vai continuar fazendo de tudo para lucrar com o bolsonarismo. E o que não falta, a gente tem visto aí, é vaga nas emissoras financiadas pelo governo, com verbas de publicidade, né? Esse velho problema da imprensa. Então, o sujeito fica passando um pano na internet, daqui a pouco ganha um microfone, que o Vila chama de microfone de aluguel, né? É uma designação excelente, às vezes eu uso também, dou aqui o crédito para o Vila, mas esse pessoal fica que nem petista. Você vê, é uma prática exatamente igual. Cadê as provas em relação à condenação do Lula pelo caso do triplex de Guarujá, né? Aquela propina que ele recebeu sob a forma e reforma, como eu costumo falar, de um triplex no Guarujá. Isso aí fica falando, cadê as provas? Que é uma maneira de você ignorar o que está escrito lá na sentença, o que está escrito em todo o processo, e trazer uma questão para lançar uma dúvida sem fazer análise nenhuma. No caso da interferência na PF, você tem todas as mensagens do Bolsonaro, tem o vídeo, ele dizendo que você já tem 26 superintendências da PF, como se fosse uma posse do Sérgio Moro. Na verdade, os superintendentes são escolhidos ali por um procedimento interno da Polícia Federal. O Sérgio Moro não ficava nomeando superintendente. E o Bolsonaro dizendo, eu só quero só quero a do Rio de Janeiro. Então, você tem essa mensagem. Por que ele quer logo a do Rio de Janeiro? O lugar pelo qual ele era eleito deputado federal e pelo qual o filho dele, Flávio Bolsonaro, investigado, foi eleito deputado estadual, senador da República, o Carlos Bolsonaro é vereador, porque a investigação a respeito do Flávio Bolsonaro estava avançando no caso do desvio de dinheiro público. Tem ali uma ramificação, inquérito eleitoral, e tem outra, que é esse caso aí que já está bastante avançado. Ele movimentou 2,7 milhões de reais em dinheiro vivo. É uma quantia imensa, esse pessoal fica relativizando também esses números, né? Esse número foi divulgado aí pelo jornal, segundo o Ministério Público, que revelou essa quantia. Então, você tem a mensagem do Bolsonaro sobre superintendência, você tem a mensagem para ele antes da reunião ministerial de 22 de abril, dizendo que não passaria daquela semana, que ele demitiria o Maurício Valeixo. Aí você tem o vídeo lá dele dizendo que não vou esperar fuder minha família e amigo meu, e cobrando informação da Polícia Federal, revoltado por não saber exatamente aquilo que está acontecendo. Quer dizer, é uma maneira muito pouco republicana, pareceu, dado que depois mesmo, em entrevista, ele falou que estava em tensão com operação de busca e apreensão na casa de filho meu. Ele acaba soltando aquelas coisas e olhou para o Sérgio Moro e falou, vou interferir. Eu mostrei isso no meu vídeo de análise daquele vídeo da reunião ministerial, que, lamentavelmente, como ele saiu, de repente, num volume muito grande de informação, os canais de TV foram jogando no ar sem selecionar aqueles trechos que eram relevantes para o inquérito. Eu fiquei quieto na minha, peguei os trechos e tal, e fui fazer análise daqueles trechos específicos. Está lá o meu vídeo no canal do Antagonista, os vídeos de Bolsonaro e a interferência na PF. E no dia seguinte, só para completar, ele ainda mandou a mensagem de mais um motivo para a troca. Quer dizer, mais um além daqueles que ele já tinha falado antes, compartilhando ali a nota do Antagonista, que reproduzia um trecho de uma coluna do Merval Pereira, que falava justamente sobre os deputados bolsonaristas atingidos ali pelo inquérito e que poderia atingir o Carlos Bolsonaro. Então, sempre que há uma hipótese ali de um filho dele ser atingido, ser culpado, etc., ele tem essa reação arbitrária de proteção da família, independentemente desses aspectos republicanos. Então,
uma coisa é absolutamente clara para quem vai conectando os pontos. Agora, a desinformação é isso. Ele faz uma síntese de que não tem prova. No meio de uma pandemia, o Sérgio Moro saiu do governo para atacar, etc. Sendo que nem foi ele que abriu o inquérito, né? Ele não foi fazer uma acusação na justiça. Ele saiu dizendo, não posso ficar no governo, porque não me foi apresentada nenhuma alegação técnica para troca no comando da Polícia Federal. E como você disse, Neumann, perdão por me estender, a troca existiu, né? Quer dizer, o Moro disse que não ficaria... Eu vou me referir agora a outro fato. Vou me referir a outro... Perdão, na madrugada... É preciso de prova, professor. Quando você, o empresário Paulo Marinho, disse que um bolsonarista avisou ao Flávio que ia aparecer o Fabrício no inquérito, por causa da Flávio, no dia seguinte são demitidos. Tanto o Fabrício Queiroz quanto a filha, lá no gabinete do Bolsonaro. Depois disso, qual é a prova que é necessária para essa afirmação, professor Marco Antônio Villa? Villa, deixa eu só fazer um comentário. Sim. Ele trocou o diretor-geral da PF na madrugada, aí o Moro saiu de manhã, e quando o Rolando Souza foi efetivado como diretor-geral da PF, ele logo trocou o superintendente da PF no Rio, exatamente como o Bolsonaro queria. Você tem o quadro completo. Diga lá. É verdade. Eu acho que a síntese aí que o Felipe fez é corretíssima, e que você destacou também, Neumann. A questão é essa questão de falar que não tem provas, tal, mas o número dos depósitos, a questão de rachadinha, todas as questões, as pessoas entrevistadas, funcionários fantasmas, né? A compra no segundo casamento, a segunda esposa lá, porque ele é a mulher 01, a mulher 02 e a mulher 03, né? A 01, em valores atualizados, tem aquele apartamento de R$621 mil, né? Como eles usam dinheiro vivo. A segunda, lá, 14 imóveis, num prazo de cerca de uma década. A terceira tem, além dos R$89 mil, né, tem uma série de coisas aí que, para responder todas as questões que envolvem os filhos, né, que envolve ele. É inacreditável. Com tudo isso, o que chama a atenção, o que eu fico mais indignado, é que com tantas coisas, a população ainda está anestesiada. E quando eu estou falando da população, evidentemente que eu não estou falando do conjunto da população brasileira, mas aqueles setores das frações médias da sociedade brasileira que se indignaram com o PT, por exemplo, né? com a maracutaia que o PT, e as várias maracutaias que o PT fez. Então, há uma certa construção que me parece absolutamente equivocada, mas que ele insiste, o Bolsonaro, e o PT reforça, que sem o Bolsonaro volta o PT. E o PT fala assim, ou nós ou Bolsonaro. E isso faz com que até o avanço da mobilização política, né, da contestação, a tudo o que significa o bolsonarismo, fica mais frágil, porque o PT é uma espécie de grande pedra no meio do caminho, né, criando dificuldades para isso, porque a pessoa fala, bem, vamos se posicionar contra o Bolsonaro, mas e o seu PT voltar? Aí vem a história da venezuelização. Nós temos um processo de venezuelização aqui. O ataque à Rede Globo lembra muito bem o que foi feito na Venezuela pelo Chávez. É um processo bastante parecido, né? A questão dos militares no governo, o número de militares no governo, lembra algumas características do que ocorreu também na Venezuela, né? O caso do Ministério da Saúde é um negócio inacreditável, porque o cidadão que foi nomeado lá para ministro interino e depois ministro efetivo, ele confessou que sequer sabia o que era o SUS, né? A semana passada, isso no meio da maior pandemia, ao menos dos últimos 100 anos da história do Brasil. Quer dizer, são fatos, estão juntas as denúncias de corrupção, a quebra do decoro, a pandemia, a questão econômica, o país não tem plano. Eu estava lendo o noticiário hoje de manhã aqui, as questões são extremamente preocupantes sobre o vencimento da dívida pública. Agora, no início do ano, no primeiro quadrimestre, vai ser terrível. Então, é uma situação extremamente complexa. Tem as questões que envolvem o comércio exterior, né? Como é que o Brasil, agora com a derrota do Trump, que é bastante provável, né? Como é que vão ficar as relações Estados Unidos-Brasil no campo político, diplomático e no campo econômico? A questão da Europa já foi para o vinagre lá, o acordo com a União Europeia não vai sair com o Mercosul, é impossível nesse governo que isso vá sair. As questões que envolvem a China,
né, que é a nossa principal parceira econômica, né, e esse ano as compras que a China fez, ela é mais importante ainda no comércio exterior brasileiro do que era proporcionalmente aos Estados Unidos, do que era o ano passado. Então, tem questões que são importantíssimas, mas o que eu fico pensando é a elite empresarial. A elite empresarial não é o Zé Carioca. O Zé Carioca é patético. Ninguém leva a sério o Zé Carioca, o Tocha, essas pessoas, né? A elite empresarial, historicamente, por exemplo, lembrar que o Roberto Simples foi presidente, aqui foi o fundador da Ciesp, ainda era Ciesp antes de Fiesp, né? Que existe os dois hoje, e historiador, além de empresário, constituinte em 33, 34. Agora a gente não tem líder empresarial que fala em nome dos setores modernos da economia brasileira. Recentemente, para concluir, nós tivemos os 3 maiores bancos que operam no Brasil, e foi uma coisa importante, o Itaú, Bradesco e Santander, fazendo um documento sobre as questões do meio ambiente e o significado do meio ambiente e o significado econômico disso, e político-diplomático, né? Mas há uma paralisia. O Conselho Federal de Medicina, eu não vi a sua ação durante a pandemia. E quando o então ministro Mandetta, o ministro da Saúde, foi coagido a sair do ministério, quando o presidente da República quis alterar uma bula de remédio. Quer dizer, e ele fala no seu livro, né? Um paciente chamado Brasil, isso daí, cadê o Conselho Federal de Medicina? Então, a coisa toda é que eu tenho dificuldades em entender essa paralisia. Quer dizer, a história, parodiando um outro, mas aí verdadeiramente a história não vai absolver esses empresários, essa elite no campo médico que se omitiu, a elite intelectual que pouco participou, jornalistas que se venderam, foram gargantas de aluguel, em troca, como outros se venderam ao PT, eles se venderam ao bolsonarismo, tem coisas escandalosas. Então, a pandemia explica, por fim, eu acho que essa paralisia, as pessoas têm receio, mais que razões de ter movimentos de rua, né? Mas eu acho que vai chegar um momento, e em novembro vai ser a manifestação com a derrota dos candidatos bolsonaristas, e aí vamos ver se a coisa começa a se mexer, né? Porque o Brasil, para aguentar mais 2 anos de governo do Bolsonaro, ele vai entregar um país destruído, viu? Olha, eu agradeço muito a vocês, o nosso tempo está vencido. Eu vou me despedir pedindo a cada um um rapidíssimo comentário sobre Cássio Marques Nunes, mais um participante do mercado de pulgas dos superiores tribunais de justiça. Felipe, uma frasezinha, professor Vila, uma frasezinha, e vamos encerrar. Um complemento muito rápido ao que o Vila falou, que eu também chamo muita atenção em relação a essa complacência do empresariado. Outro dia, um diretor de um grande banco brasileiro disse ao Estadão o seguinte: ninguém em sã consciência vai comprar uma briga com um presidente com 40% de popularidade. Essa frase assim, é muito ilustrativa, muito emblemática dessa complacência com as imoralidades do poder, por preocupação com a popularidade. Isso que acontece também no mercado da comunicação. O pessoal fica ali medindo o que pode ganhar de like, de curtida, de seguidor, de acordo com a popularidade do político, aí fica puxando o saco dele, apesar de todas as ilicitudes em que está envolvido ou os seus expedientes imorais. A gente fala aquilo que precisa ser dito, independentemente da popularidade, isso desde lá de trás do Lula, que também tinha uma popularidade alta. Mas, voltando à sua questão, Neumann, o Cássio Marques, ele foi o ápice de todo esse processo de desmonte do combate à corrupção, com a Lava Jato ilustrando isso, evidentemente. E o que é curioso é que essas gargantas de aluguel, como o Vila está chamando, eles ignoraram todo o processo. A gente foi apontando etapa por etapa do desmonte e as causas. Então, você tem assim 3 expedientes que esse pessoal usa, que é isolar os efeitos, omitir as causas e terceirizar as responsabilidades, as culpas. Então, eles pegam ali a indicação, pode ter uma insatisfação porque não é conservador esse rótulo de autoenobrecimento que o bolsonarismo se deu, embora não tenha nada a ver com Edmund Burke, com Russell Kirk, como eu mostro lá nos meus artigos na Cruzoé. Então, você tem as causas, o esquema de desvio de dinheiro público no gabinete bolsonarista, com o depósito do Fabrício Queiroz na conta da Michelle. E eu queria dar uma palavrinha para o professor Vila.
Não, então, Tá? é só concluindo que o nosso Cássio é o cara do Centrão com aval do Dias Toffoli e do Gilmar Mendes. O Bolsonaro está aliado a toda essa patota a quem os bolsonaristas associavam os seus críticos. Professor Eu Vila. acho que, eu acho que a gente teria de mudar. Eu acho que tudo isso e outras indicações para o Supremo, algumas lembradas do Dias Toffoli e tal, nós temos de mudar. Ter mandato. Pode ser, tem vários países na Europa que é assim, né? Por exemplo, 9, para não ser uma coisa que mude muito, 10 anos de mandato, vai uma década, né, de mandato de alguém de reconhecido saber jurídico. Né? Mas agora foi mudado. Ele fez uma PEC sem precisar de aprovar o Congresso, porque precisa de notável saber jurídico, reputação ilibada, ter mais que 35, menos que 65, precisa tomar tubaína, né? Ficamos sabendo, e precisa, de acordo com o Eduardo Braga, ser concessionário lotérico. Porque eu li o parecer do Eduardo Braga, senador, é uma das coisas que eu fiquei rindo. A gente tem de rir, porque para fazer o quê? Concessionário lotérico, que eu falei, vai aparecer o Rui Barbosa. Tinha de ter... Lá no final, ele enfiou uma citação do Oração aos Moços, que foi, inclusive, que foi aqui do Largo São Francisco, se não me engano, em 1919. Aí eu fico pensando o seguinte... o que o Rui Barbosa acharia do Cássio Cucá? Tempos, né? Muito obrigado, professor Vila. Muito obrigado, meu caro amigo. Neumann, uma frase, Neumann, uma frase. Você sabe que colocar R$ 33.100 na cueca é coisa de amador. Profissional recebe R$ 89.000 na conta da esposa e posa de vítima da imprensa ainda. É isso aí. Boa. E guarda 50 milhões no apartamento. Bom, meus amigos, tenham todos uma boa semana. Eu agradeço muito ao Felipe Moura Brasil e ao Marco Antônio Vila. E vamos em frente, porque temos uma batalha grande pela frente.